Então vamos dar continuidade aos nossos estudos de logaritmo, tá? E hoje eu vou relembrar os conceitos, alguns conceitos que eu passei ontem. Então vamos começar com esse daqui, né? Ontem a gente comentou o seguinte na última aula, né? Que um log um log de B numa base A, ele vai ser igual a x se, e somente se acontecer isso aqui, né? Se o A elevado a x, que esse A ele passa aqui ó, como base desse x, for igual ao B, né? Aí a gente falou o seguinte, né? Que esse x, ele era o expoente. Esse x aqui, ó, a gente viu que ele era o expoente, né? Expoente. E a gente também chamou ele de logaritmo. Logaritmo. Então, quando a gente procura o logaritmo, a gente está procurando o expoente da base, né? Mas esse outro camarada aqui, a gente deu um nome para ele também, chamou de logaritmando. Logaritmando. E deu um outro nome para ele, antilogaritmo. Então, deixa eu fazer umas observações aqui a respeito de algumas ideias. Tá? Então, vamos lá. Observação 1. Observação primeira. Se chegar na prova e de repente você encontrar assim, ó, B, que é o antilogaritmo, ele é igual ao antilog de x na base A. Como é que sai de uma ideia dessa aqui na prova, né? B igual ao antilog de x na base A. Pessoal, se cair antilog na prova, isso aqui é a mesma coisa que você troca o B de posição com x, tá? Troca a posição desses dois camaradinhas aqui. Então, você vai dizer que x é igual, tira anti e coloca log, só log. No lugar do x, coloca o B, que a gente trocou de posição, na base A. Então, olha só, o B é o antilog, tá? Se a gente colocar em função de B, a gente tem que escrever antilog de x na base A. Mas para sair desse antilog, a gente troca de posição o B com x, mantém a base, tá ok? E muda antilog para log. Só isso, tá? Ficar atento a essa bobagem. Uma outra coisinha que vai acontecer, de vez em quando, é essa daqui. Segunda ideia. Quando você estiver trabalhando com log de B e a base ela for omitida, ou seja, você olha aqui e pergunta, cadê a base? Né? Se a base for omitida, qual o tamanho dela? É base 10, né? A gente vai chamar esse logaritmo de logaritmo decimal, né? Um logaritmo de base 10. Então, quando ocorrer, fica atento. Lá na frente, a gente vai estudar também o logaritmo na base E, né? Na base E de Euler, que é o logaritmo neperiano. Mas a gente vê isso aí logo depois, tá? Então, vamos mudar de assunto, né? Ver um novo conteúdo. Então, vamos lá. Sejam, tá? O seguinte, eu vou usar o valor A, B e C, e esses valores são reais, tá? Eu vou usar o valor A, B e C, e eles são valores reais, tá? Para desenvolver algumas ideias. E o A, ele não pode ser nulo, tá? Conforme for acontecendo, eu vou relembrando. A, B e C são reais e A não nulo. E vou usar uma outra ideia, que é um alfa, e ele também vai ser um número real, tá? Então, vamos lá. Ideia número 1. Ideia número 1. Quando você tem log de 1, tá? Numa base qualquer, o resultado disso automaticamente é 0. Pessoal, agora veja bem. O A, ele tem que atender às condições do log. Ele é um número real, mas ele é maior do que 0 e ele é diferente de 1, tá? Nesse caso aqui. Então, toda vez que aparecer o número 1 aqui, e numa base qualquer, desde que essa base seja uma base válida, e esse log for igual a 0, o resultado log de 1 na base A, o resultado automaticamente é 0. Por que que isso acontece? Porque a gente tem A elevado a 0 e isso é igual a 1. É automático, então. Então, quando aparecer aqui o 1, né? Quando a gente tiver aqui o número 1, desde que a base seja uma base válida, o resultado ele é automaticamente 1. Ideia número 2. Ideia número 2. Quando a gente tiver o log
de números iguais, desde que esses números atendam às condições do log, esse resultado automaticamente vai ser 1, tá? Isso é uma consequência imediata. Por quê? Porque esse A elevado a 1 é igual a esse A que está aqui. Então aqui, ó, vou marcar a ideiazinha. A ideia aqui são de números iguais, ó, desde que eles atendam as condições do log, tá? A gente tem que tomar cuidado com essas bobagens, né, na hora da prova, porque se o cara falar que log de A na base A é sempre uma verdade, a gente tem que analisar se esse A e esse A que está sendo dito lá, eles são A válidos, tá? Então isso aqui não é sempre uma verdade. Isso aqui só é uma verdade se esse A for um A maior que 0 e diferente de 1. Senão, não é uma verdade. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ideia 3. Ideia 3. Quando eu tiver um log de A elevado a um expoente alfa na base A, esse resultado automaticamente vai ser alfa. Por quê? Vamos ver. Vamos pegar esse A aqui, ó, e vamos jogar ele para o outro lado aqui, ó. Então vai ficar A elevado a alfa é igual a A elevado a alfa. Então percebe aqui que é o mesmo resultado. Então toda vez que tiver um expoente aqui em cima e esses resultados embaixo são iguais, ou seja, aqui, ó, quando tiver esses dois númerozinhos iguais e esse A tiver elevado a um expoente, o logaritmando, então o resultado disso é o próprio alfa, tá? Que é o expoente. É imediato isso. Um exemplo aqui, ó, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Chegando na prova, tá aqui. Log de 7 na base de 7 e esse 7 aqui está elevado, por exemplo, a A. O resultado disso automaticamente é A, tá? Então fique atento a isso aí. Ideia 4. Ideia 4. Quando a gente tem um A elevado a um log, e esse log é de um número qualquer, desde que atenda às condições do log, tá? Numa base A, desde que o A atenda às condições do log. O resultado disso vai ser automaticamente B. Agora, qual é a prova disso, né? Vamos lá. Para provar isso daqui, a gente vai pensar assim. Vamos imaginar que o expoente log de B na base A, eu não sei o valor dele, vou chamar ele de X. Ora, pela condição do log, pela definição do log, a gente sabe que A elevado a X é igual a B. Então, veja bem, A elevado a X é igual a B. Então, se a gente pegar esse cara aqui e trocar por A elevado a X, ó, o resultado vai ser B. Ora, mas quem é X? X é esse cara aqui, ó. A gente pode retornar ele para cá e a gente volta, então, para a primeira ideia. Tá? Então, se a gente chamar o expoente aqui, log de B na base A de X, pela definição do log, então a gente vai ter A elevado a X igual a B. Ora, mas A elevado a X igual a B é o próprio B, que é a solução aqui. Então, pessoal, na prática é assim, né? Tu tem lá 5 elevado a log, aí aqui tem um número qualquer, né, que respeita as condições do log x, e a base seja 5. Então, se a base é igual à base, o resultado é automaticamente x. Alguns cuidados que a gente tem que ter na prova, né? Se tiver um número na frente do log, por exemplo, 3 vezes log de x na base 5. Aí já não dá para usar direto a propriedade, né? Porque esse 3 está multiplicando aqui, ó. Para a gente resolver isso aqui um pouquinho rápido, podíamos pensar assim. Como é um produto, a gente pode pensar então em 5 log de x na base 5. E tudo isso elevado a 3. Porque é um produto, né? E o 3 então pode sair, ficar ali fora do parênteses. E aí a gente vai ter aqui a propriedade, 5 elevado a log de x na base 5, vai dar x. E aí isso aqui vai estar elevado a 3. E aí x está elevado a 3. Aí sem problema nenhum pode, tá? Agora algumas outras ideias. 5. Se você tem isso aqui, ó. Se você tem log de B na base A, isso aqui é igual a log de C na base A, então a gente pode concluir que B é igual a C, tá?
Então, pensa desse jeito, né? Quando a gente tem dois logs iguais. E para provar isso daqui, a gente poderia pensar assim. Ora, se essas duas coisas são iguais, eu vou falar que eles dois são iguais a x. Ó. Tá? Falando então que os dois são um x. Então, a primeira ideia é log de b na base A é igual a x. E a segunda ideia é log de c na base A também é igual a x. Pela definição de log, a gente sabe que a elevado a x é igual a b. Pela definição de log, a gente sabe que a elevado a x é igual a c. Ora, a gente percebe aqui que a elevado a x e a elevado a x são idênticos. Então, b é igual a c. Provando, então, o que a gente já tinha colocado lá em cima, né? Anota, né? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Fazer uma notinha aqui, para que vocês lembrem também. A recíproca também é verdadeira. Ou seja, chega numa prova, né? Qual é a recíproca? É verdadeira. Tá? Chega na hora da prova, por exemplo, se você tem isso aqui, ó, se B é igual a C, né? Você tem dois números iguais, ou duas ideias iguais, então você pode jogar log dos dois lados. Você pode jogar log de B numa base A, uma base qualquer, e jogar log do outro lado. Deixa eu colocar esse log de outra cor, só para vocês entenderem, então, que eu estou jogando log dos dois lados. Então vai ficar log na base A, vou colocar aqui já log na base A. Então o que acontece? Aqui a gente vai colocar o B igual ao C. Tá? Só para que vocês entendam. Então, tanto ter logs iguais, a gente pode igualar hoje logaritmando, como a gente tem números iguais, e a gente pode colocar log dos dois lados sem problema nenhum. Fica atento porque a gente vai resolver alguns problemas usando essas técnicas aqui todas, tá? Pessoal, vamos fazer um resuminho rapidinho de tudo que a gente já viu, tá? Então, por exemplo, nós vimos que a definição de um log ela é dada assim, né? A definição dele. Quando a gente tem log de B na base A, isso é igual a x, a gente abre isso, passando o A para o outro lado, o x vira expoente e dá o B, né? Outra coisa que a gente viu foi as condições de existência. Porque o log, essa primeira parte é importante. Se a gente aprender bem, o resto fica bem fácil. Condições de existência. Então, eu mostrei para vocês nas condições de existência que, vamos lá, esse B, ele é positivo. A gente viu ainda que o A, ele é maior do que zero, ele é positivo. E a gente ainda viu que o A, ele é diferente de 1. Cheguei até a resolver alguns probleminhas com vocês, tá? E agora a gente acabou de ver as consequências. E a gente viu 5 consequências. Então, repetindo rapidinho, a gente viu que o log de 1 numa base A é igual a 0. Pessoal, sempre lembrando, esse A é maior que 0 e o A não é 1, tá? São as condições de existência. Então, eu coloco aqui, mas ficar bem de olho. Porque chega na prova, o cara coloca 1 e diz que log de 1 na base A é 0. É verdadeiro ou é falso, né? Tá lá na prova, julgue. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Log de 1 na base A é igual a 0. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Por que é falso? Porque ele tem que colocar do ladinho aqui, ó, sendo A maior que 0 e A diferente de 1. Aí, se isso aqui tiver do ladinho, aí passa a ser verdadeiro. Então, essas bobeirinhas que a gente tem que tomar cuidado em prova. É verdadeiro? É verdadeiro. Foi dada a condição de existência do A, ou seja, ele foi definido? Não. Então é falso. Tá? Outra ideia, então. Eu falo isso porque é o que mais pega aluno em prova, são essas bobagens. Porque o aluno costuma decorar, né? Decora a fórmula.
mas ele não pensa quando é que aquilo ali é válido. Log de A na base A vai dar 1? Sim, quando? Se o A for maior que 0 e o A for diferente de 1. Aí isso aqui é uma verdade sempre. Ideia 3, né? Na ideia 3, a gente viu que se a gente tem um log de um número A na base A, e esse número A está elevado ao expoente alfa, o que sobra é o alfa. De novo, sendo o A maior que 0 e o A diferente de 1. Aí você fala assim, mas já coloquei isso aqui em cima na condição de existência. Mas parece que essas coisas a gente coloca, parece que é brincadeira, né? Coloca só para ficar bonitinho, mas não é não. Aqui, ó, ideia 4. O que eu falei lá na ideia número 4? Eu falei que se a gente tem um número A, e qualquer número elevado a um log, e esse log é qualquer número na mesma base A, automaticamente o resultado é B. De novo, A maior que 0, A diferente de 1, tá? Ideia 4, 5. A ideia 5, eu disse que um log de B na base A é igual a um log de C na base A. Isso aqui é a mesma coisa e a recíproca é verdadeira, que B igual a C, tá? Então tudo isso a gente já viu, fica de olho, tá? E cuidado para não ficar errando isso em prova, tá? Agora deixa eu passar mais algumas ideias aqui para vocês. Alguns cuidados em prova então, tá? Alguns cuidados. Cuidados seriam atenção, né? A gente tem que ter atenção. Por exemplo, chega na prova e quer calcular um log de B na base 1. Isso aqui, automaticamente, pessoal, não existe, tá? O símbolo de não existe é um E ao contrário cortado, tá? Isso aqui não existe. Então, log de B na base 1 não existe, porque 1 ele não pode ser base, tá? Outra coisa, se chegar na prova, isso aqui já caiu na AFA uma vez. Log de 0 numa base qualquer. Desde que seja uma base que possa estar ali. Isso aqui também não existe, tá? Então a gente nem calcula essas bobagens aqui. Deixa eu cortar aqui. Tá, outra coisa que não existe, né? Chega na prova e tem que calcular o log de B na base 0. Também não existe. Nem pensa nisso. Tá? Não é definido. Olha só, esse aqui é um perigo, ó. Log de 1 na base 1, né? Aí o cara fala, é 1. Não é definido, tá? Não existe, não é definido. Outra coisa, tá vendo que bobagem? Por que isso aqui não é definido? Apesar da gente olhar e falar assim, mas tem resposta. O 1 resolve isso daí. Não é assim. A base aqui, ó, ela foi corrompida, tá? A base, ela não pode ser 1. Aqui em cima pode ser 1, mas lá embaixo não. Outra ideia, né? Cuidado numa prova com isso aqui, ó. Chega na prova e tem lá log. Deixa eu colocar aqui. Log de A. Deixa eu lembrar aqui. Log de A na base A. E o expoente aqui em cima, né? Isso aqui não é a mesma coisa. Isso aqui é diferente que o log de A na base A com expoente aqui em cima. Tá? Isso aqui a gente viu numa das consequências aqui, ó, a terceira consequência, né? Que essa resposta é o próprio alfa. Só que isso aqui não é a mesma coisa que isso, tá? Fica bem atento, não é a mesma coisa. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é log. Vocês sabem que log de A na base A, desde que o A seja possível, ele é 1. Isso é 1. Mas cuidado, isso daqui, ó, log de 1K vezes A na base A não é K. Tá? Então é um cuidado que tem que ter, porque a gente trabalha log de A na base A, aí a pessoa acha que vai dar K. Não vai dar K, tá? A gente vai ver depois que o correto para isso aqui, a gente vai ver logo nas propriedades, eu já vou passar para vocês, que o correto disso aqui é abrir assim, ó, log, a gente já vai ver, de K na base A mais log de A na base A, tá? É assim que deveria ser aberto. E aí, esse log de A na base A vai dar 1, a gente pode escrever isso assim, né? Log
de K na base A mais 1, tá? Outra ideia. Quando A está elevado a log de B na base A gente sabe que esse resultado é B. Porém, fica de olho que quando você tem isso daqui, ó, A elevado a K, um número qualquer, vezes log de B na base A, o resultado disso cuidado, não é B, tá? O resultado disso não é B. A gente vai ver depois que isso daqui pode ser resolvido assim, né? O correto de resolver essa parte aqui é assim, ó. O correto é colocar o A e o log de B na base A, dentro de um parênteses aqui, ó, e colocar o K fora, porque o produto desses dois volta para isso. E aí você vai ter aqui a propriedade, ó. A elevado a log de B na base A vai dar o B, e o B vai estar elevado a K, tá? E essa é a solução, B elevado a K, tá joia? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Quando a gente tem isso daqui, ó, A elevado a menos log de B na base A. Um exemplo. Esse negativo, de novo, isso aqui não vai dar menos B, né? Você tem que entender que isso daqui é menos 1. Então, você teria A menos 1 vezes log de B na base A. Isso aqui você poderia trabalhar como a gente fez ali em cima, na anterior, aqui, ó. Colocar esse menos 1 aqui, ó, em evidência, tá? E aí, aqui usa a propriedade, vai sair o B elevado a menos 1, e isso vai sair 1 sobre B. Pessoal, então fique atento a tudo isso que eu passei para vocês, tá? São muitas ideias, né? E a gente vai ver mais, tá? Vai ver bem mais. Mas eu já retorno, então, com exercícios. Vamos trabalhar alguns exercícios e a gente vai entender como aplicar essas ideias que a gente viu até agora, tá? Até mais. Bom, vamos começar a resolver os exercícios aqui, tá? Então, vamos lá. Calcule log de raiz quinta de 27 na base 1 sobre 9, né? 1/9. Então, vamos lá. A gente observa que tanto a base como o 27, o 9 aqui, né? Como o 27, eles podem ser jogados, ser transformados numa potência de base 3. Então, ficaria assim, né? Log de 1, 3 ao quadrado, raiz quinta de 3 ao cubo, tá? Agora, aqui a gente já vai fazer uma mudançazinha, né? Na base. Esse 3 ao quadrado, ele pode se transformar em 3 a menos 2, tá? Toda vez que você tem um expoente embaixo, tu pode jogar um número embaixo, tu pode jogar ele para cima, multiplicando, trocando o sinal do expoente. E a raiz também já pode dar uma mexida nela. Ficaria assim, 3 elevado a 3, e esse 3, que é o expoente do 3, dividido pelo índice da raiz. Comentei com vocês também que o índice da raiz ele vai ser sempre o denominador da fração. Bom, agora aqui eu apresentei para vocês... Então, olha só, eu já apresentei 3 ideias aqui para vocês legais, né? Essas ideias são as seguintes. Essa daqui, que é quando eu tenho, por exemplo, um A sobre um B. Eu posso escrever A vezes B elevado a menos 1. Tá? Foi essa a propriedade que eu usei aqui. Aqui a gente usou outra. Porque toda vez que a gente tem raiz de P de um número A elevado a um número Q, isso aqui é o A elevado a Q dividido por P, né? Isso sempre vai acontecer. E a terceira dica aqui, para resolver o problema mais rápido, é toda vez que você tem um log de A de B na base A, vou colocar o A embaixo, e o B tem um X como expoente e um A tem um Y, o resultado disso é X sobre Y vezes log de B na base A. Tá? E uma outra dica que a gente vai usar aqui é se você tem um log
de números iguais. O resultado é 1, desde que o A, no caso aqui que eu estou usando, respeite as condições de existência, tá? É baseado na terceira ideia, porque as outras duas a gente já fez. A gente vai ter então aqui o seguinte. A gente vai ter 3/5 dividido por menos 2. E vai sobrar log de 3 na base 3. Baseado nessa segunda ideia, log de 3 na base 3 é 1. Então vai sobrar, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, que é isso aqui. Então esse resultado é igual a menos 3 sobre 10, que vai dar menos 0,3 se quiser. Tá? Já voltamos com outro exercício. Então vamos corrigir mais um exercício, né? Vamos lá, calcule o valor dessa expressão aqui. Aqui eu vou colocando aquilo que a gente vai precisar para matar a questão, né? Aqui a gente tem uma consequência. A gente tem log de 1 numa base qualquer. A base é uma base que respeita as condições, então o resultado é 0. Aqui a gente tem coisas iguais. Log de A na base A, o resultado é 1, né? Aqui a gente vai fatorar o 27, né? Aí a gente vai usar aqui o log de A na base A elevado ao expoente, o resultado é o expoente, né? No caso aqui é o alfa. E nessa última aqui, de novo, vai repetir essa ideia aqui. Essa última aqui. Então vamos resolver. Dito isso, vamos resolver. Log de 1 na base 5. Log de 1 na base A, 0. Mais. Log de 7 na base 7, 1. Mais. 3 vezes. Fatora o 27. 3 a terceira na base 3. Menos 2 vezes. Fatora o 9. 3 ao quadrado. Fatora o 81. Não precisa nem fatorar o 9, ó. Pode deixar até 9, porque o 81 é 9. 9 ao quadrado. Fica até mais rápido, né? Não precisa nem chegar no 3. 0 mais 1 deu 1. Mais 3 vezes log de 3 elevado à terceira na base 3. Então, vamos lá. Se esses dois números são iguais, o resultado é o alfa. Está aqui em cima. O resultado é o 3. Menos 2 vezes log na base 9. Esse cara aqui, vou chamar a atenção aqui de outra cor, ele vai ficar 9 elevado a menos 2. Porque eu já mostrei para vocês isso. Aí, essa ideia aqui, ó, 9, 9. Então vamos lá, 9 mais 1, 10. 10 menos 2. Esse menos 2 é o que sobra. De novo, é a propriedade aqui de cima. É uma consequência. E aqui vai dar 10 mais 4, vai dar 14. Tá? Então já volto com outra solução, tá bom? Vamos lá, vamos resolver uma outra. X é igual, calcule o valor de x. Aqui a gente vai usar o seguinte, né? Aqui a gente tem isso aqui, ó. Quando a gente tem a elevado a x mais y, isso é lá da exponencial. A gente tem a elevado a x vezes a elevado a y. Então vamos usar essa ideia. Então a gente vai ter 5 elevado a menos 1 vezes 5 elevado a log de 2 na base 5. Agora, nessa ideia aqui, a gente vai usar aquilo lá, é a elevado a log de b na base a, e o resultado é b. Então, vamos lá. Então, vamos lá. X é igual, aqui vai ficar 1/5, vezes 5, 5, caiu 2, né? E o resultado disso do x, então, é 2/5.
Então vamos a um próximo exercício. Então vamos lá, mais uma, né? Aqui a gente tem x elevado a 2 vezes log de 3 na base x vezes log de x na base 2 é igual a 18, né? Então essa primeira parte aqui, ó, vamos trabalhar primeiro essa parte aqui. O que a gente vai usar aqui, ó? Observe que você tem x elevado a um número k vezes um log de um número b numa base x. Então, um exemplo geral, né? Então a gente vai separar isso assim, né? Log de x na base de b na base x, tudo isso elevado ao expoente k. Então é isso aí. Tá? Vamos transformar aquele produto ali e ele vai ficar assim. Então a gente vai pegar esse aqui e vai transformar ele assim, ó. X é o log de 3 na base x, tudo isso elevado ao expoente 2, vezes log de x na base 2 é igual a 18. Aí aqui a gente vai usar a propriedade. Qual a propriedade? De sair o b, né? Aqui, ó. Então vai sair 3 aqui, ó. 3 elevado ao quadrado vezes log de x na base 2 é igual a 18. 3 ao quadrado é 9, né? Então a gente passa 9 dividindo, já divide por 9 aqui, ó. Então, vamos dividir por 9. A gente vai ter isso aqui, log de x na base 2 é igual a 2. 9 dividido por 9 deu 1 e 18 dividido por 9 deu 2. Passa o 2 para o outro lado, porque a gente sabe que 2 ao quadrado é igual a x e x é igual a 4. Então essa é a solução desse probleminha. X. Uma coisa que eu acabei não falando antes, pessoal, e sempre temos que falar, tá? Acabou sendo um vacilo, é que esse x aqui, ó, e esse x aqui, ó, eles devem ter condição de existência, né? Então, antes de começar a resolver, que fica aqui a ideia, né? A condição de existência, ela tem que ser criada antes, tá? Porque senão a gente acaba esquecendo. Aí a gente tem aqui, ó, a condição de existência é x, nesse caso aqui é maior do que 0. Nesse caso aqui é maior do que 0 e nesse caso ainda tem que ser diferente de 1. Como esse x4 atende às duas, então a solução é 4, tá? Então, sempre antes de começar a resolver um log, atentar para as condições de existência dele, tá bom? Vamos para a próxima, então. Então, vamos mais uma, né? Determine x para que o log de 9x na base x seja igual a 2. Então, vamos lá. Antes de começar a resolver, né, conforme eu falei na questão anterior, vamos criar as condições de existência, tá? Então, vamos lá. Para o logaritmando, né? 9x, ele tem que ser maior do que 0, tá? Claro que a gente percebe aqui que x precisa ser maior que 0. Na base, x precisa ser maior do que 0. Na base, x precisa ser diferente de 1, tá? Então, essas são as condições. Então, agora podemos calcular, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Esse x, ele pode passar para o outro lado aqui, ó. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 9x. Caímos numa equação de segundo grau, ó. Essa equação de segundo grau, ela é do tipo assim, né? Ela é do tipo assim, ax ao quadrado mais bx igual a 0. Ela é uma equação de segundo grau incompleta. Toda equação de segundo grau incompleta, a gente desse tipo, né, aonde o c ele é nulo, a gente resolve ela assim, né? Primeira raiz é 0. A gente não precisa perder tempo procurando a raiz. Já viu que o c não está ali, então a primeira raiz é nula. A segunda raiz é a soma das raízes. Porque se uma raiz é nula, a soma das raízes é a outra. Então a outra raiz é menos b sobre a. Tá? E com isso você resolve rapidinho um problema como esse, tá? Claro, dá para resolver de várias maneiras, mas você pode resolver rápido, né? Para que ficar complicando? Fica a dica. Então aqui a gente vai ter o seguinte, x1 é 0, x2
é menos b sobre a, é 9. Agora a gente tem que perceber se essas duas, esses resultados aqui para x ao quadrado menos 9x atendem às condições de existência. Então a gente percebe que 0 não atende, porque tem que ser maior do que 0. Então essa daqui não atende, né? Porque isso aqui é falso, né? É falso, pois x precisa ser maior do que 0. E nesse caso não é, né? E nesse caso é verdadeiro, porque x atende aquelas condições todas lá, tá? Então aqui é falso e aqui é verdadeiro, tá? Porque o 9 ele é maior do que 0 e ele não é 1. Então o 9 é a solução, então a gente só vai colocar o 9 como solução do nosso probleminha. Tá? Então sempre atento a essas bobagens na prova, tá? Vamos resolver mais um, né? Então mais um exercício, resolva a equação log de 7x mais 7 é igual a log de 5x mais 2. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar as condições de existência, tá? Então, vamos lá. Então, 7x mais 4 precisa ser maior do que 0. E 5x mais 2 também tem que ser maior do que 0. Pessoal, é um sistema, mas a gente não precisa resolver esse sistema, tá? Vamos resolver o problema, achando os valores lá, a gente testa no sistema. É mais rápido, tá? É mais rápido. Então, vamos lá. A gente sabe aqui, né? O que a gente vai usar aqui? Vamos ver. Aqui a gente tem uma igualdade entre dois logs, né? Então, vamos lá. Se eu tenho um log de B na base A e tenho um log de C na base A, então isso aqui é verdade quando B é igual a C, e se tiver B igual a C, a gente pode retornar. Então, essa é a ideia que a gente vai usar. Sendo bases iguais, podemos aplicar. A base que está aqui, ó, ela foi omitida a base, então ela é 10, tá? Mas não precisa dela aqui. A gente não vai trabalhar com a base 10, tá? Mas é só para mostrar que é o 10 que está aqui. Bom, então vamos lá. Usando essa regra, a gente vai então passar para B igual a C. 7x mais 4 é igual a 5x mais 2, né? 7x mais 4 é igual a 5x mais 2. Passo o 5 para o lado de cá, então vai ficar 2x. Ele vai passar negativo. Passo o 4 para o lado de lá, ele vai passar negativo, vai dar menos 2. Divide, e esse x vai dar menos 1. Agora vamos testar. A gente tem que verificar. Verificando se atende às condições de existência. Vamos fazer de cabeça, né? Porque são valores pequenos, dá para a gente pensar. Vamos colocar menos 1 no lugar do x aqui, vai ficar menos 7. Menos 7 mais 4 vai dar menos 3. Então não vai passar porque menos 3 não é maior que 0. Então veja bem, se o x vale menos 1, na primeira aqui já não passa. Ó. 7 vezes menos 1 mais 4 tem que ser maior do que 0. Vai dar menos 7 mais 4 maior do que 3. Aí vai dar maior do que 0. Menos 3 maior do que 0. Isso é falso. Pessoal, se isso aqui é falso, então não precisa nem testar na outra. Já para aqui. A solução para esse problema aqui, ó, é uma solução vazia, tá? Então, a condição de existência ela é importantíssima para resolver esse tipo de problema. Tu percebe que se agora a gente não tivesse aplicado a condição de existência e aceitado x menos 1 como solução, a gente teria perdido a questão, tá bom? Então, vamos ficar atento a isso aí, tá? Então, agora vamos ver a última questão, né? E a gente já vai passar para as propriedades de log, tá? Então, vamos lá. Mostre que se log de B elevado a alfa na base A é igual a P, e log de B na base A e esse A elevado a alfa é igual a Q, sabendo que P vezes Q vezes alfa eles são distintos de zero. Pessoal, essa expressão aqui ela é interessante. Sabe o que ela quer dizer na verdade? Essa expressãozinha aqui, ó. Ela quer dizer o seguinte, ó. Olha que legal. Quando um produto ele é diferente de zero, é porque o P não é zero, o Q não é zero e o alfa não é zero. É isso que ela quer dizer pra gente, tá? Quando você encontrar um produto, então, e esse produto ele for diferente de zero, é porque os fatores dele são também diferentes de zero, tá bom?
Então tá bom. Ele quer provar que esses dois aqui, vão chegar nesse P sobre Q aqui, igual a alfa ao quadrado. Vamos lá. A primeira aqui, a gente só vai aplicar o conceito de log, né? Então vai ficar assim, ó, log de B elevado a alfa na base A é igual a P. Ora, a gente sabe que isso, pela definição de log, é B elevado a alfa igual a A elevado a P. A segunda ideia, mesma coisa, olha só. Log de B na base A, e esse A elevado a alfa, é igual a quê? Olha, a gente sabe que por definição, né, do log, A elevado a alfa e isso elevado a Q é igual a B. Dando uma arrumadinha nessa segunda ideia aqui, a gente fica com isso aqui. B é igual a elevado a alfa vezes Q. Observem que esse B é o mesmo B que está lá atrás. Então, a gente poderia até pensar num sisteminha aqui assim, ó. Poderia pensar assim, ó. B elevado a alfa é igual a A elevado a P. E B, o de baixo aqui, o segundo, é A elevado a alfa vezes Q. Agora, observe que esse B, ele pode substituir no anterior. Então, substituindo ali no anterior, a gente vai ter isso aqui, ó. A alfa vezes Q, tudo isso elevado a alfa, é igual a A elevado a P. Vamos multiplicar aqui, vai ficar assim, A elevado a alfa, e esse alfa ao quadrado vezes Q, é igual a A elevado a P. Aí, deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Como a base aqui é a mesma, então a gente, lá pela exponencial, né, bases iguais, expoentes iguais, alfa elevado ao quadrado vezes Q é igual a P. Passa o Q dividindo, vai ficar assim, alfa ao quadrado é igual a P dividido por Q. E aí a gente conseguiu chegar naquilo que ele queria. Ou seja, conseguimos demonstrar o que ele queria, né? Então, eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Olha lá. Alfa ao quadrado, ou P sobre Q, né? É alfa ao quadrado. Foi o que a gente achou aqui embaixo, tá? Então, ficamos aqui, já voltamos com as propriedades, tá? E a gente já começa a comentar sobre propriedades, que também são coisas importantíssimas de log. Na verdade, log, na maioria das vezes, é isso aqui, né? É dominar aquela parte ali das consequências, desses cálculos que nós fizemos, né, esses modelos, e dominar também a parte de propriedades. Dominou isso, ou seja, entende, né? Mudança de base é uma coisa também que a gente tem que dominar. Aprendeu bem essas coisinhas, o resto é bem tranquilo, tá bom? Então já voltamos. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre as propriedades dos logaritmos, tá? Todas as propriedades importantes, qualquer uma delas pode estar em prova, inclusive elas caem em conjunto, né? A gente tem que dominar bem, porque quando elas aparecem a gente tem que saber sair. Então, vamos ficar atento a uma por uma. Eu vou tentar demonstrar todas, dar exemplos, vou tentar colocar situações perigosas, né? Para a gente não cair em algumas situações, mas vamos então a essas propriedades, tá? Então, vamos à primeira. A primeira propriedade seria essa daqui, né? O log de B vezes C na base A. Quer dizer, o logaritmando tem um produto, né? Isso aqui é igual a log de B na base A, e a gente vai transformar numa soma de log de C na base A. Agora, veja bem, como é que a gente pode demonstrar isso daqui? É assim, ó. Olha só. Vamos pegar esse log de B vezes C na base A, e como a gente não sabe o resultado dele, vamos chamar de x.
E vamos fazer a mesma coisa para os outros dois logs. Eu não sei quanto é que dá log de B na base A, mas eu vou chamar de Y. E não sei também quanto é que dá log de C na base A, mas eu vou chamar de Z. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Agora veja bem, pela definição de log, o A elevado a x é o B vezes o C. Pela definição de log, o A elevado a y é o B. E pela definição de log, o A elevado a z é o C. Olhando para esses dois camaradinhas aqui, ó, a gente vai perceber que se a gente multiplicar B vezes C, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Então, vou multiplicar B vezes C aqui. B vezes C é igual a elevado a y, que é o B, vezes a elevado a z, que é o C. Ora, mas quem é B vezes C? Vamos devolver o B vezes C aqui, ó. É o A elevado a x. Mas quem é o A elevado a x? É o A y mais z. Ora, mas o que a gente acabou de descobrir ali? A gente acabou de descobrir ali uma exponencial de bases iguais. Uma igualdade, né, onde as bases são iguais, então a gente está numa exponencial. A gente pode dizer que x é igual a y mais z. Deixa eu levantar aqui só um pouquinho. Agora, quem é x? Deixa eu mostrar de novo aqui. Quem é nosso x? O nosso x é log de BC na base A. Então, é log de B vezes C na base A. Quem é o nosso y? O nosso y é log de B na base A. E quem é o nosso z? É log de C na base A. Então, pessoal, está aqui a demonstração de por que esse negócio funciona, tá? São o nosso z, esse cara aqui. Então, está aqui a demonstração de por que esse cara funciona. Se a gente pegar um exemplo numérico, por exemplo, vamos imaginar o log de 8 vezes 4 na base 2. Nós sabemos que 8 vezes 4 dá 32. E 32 é 2 à quinta. E a gente viu atrás, numa das consequências, que quando a gente tem log de 2 na base 2 e o 2 lá, que é o logaritmando, está elevado no expoente, o resultado é 5. Ora, mas percebam o seguinte, que o log de 8 na base 2 poderia ser escrito assim, ó, log de 8 mais log de 4 na base 2. E o log de 8 é 2 ao cubo, o que vai dar 3. E o log de 4 na base 2 vai dar 2 ao quadrado, que vai dar 2. E 3 mais 2 vai dar 5. E você percebe aqui que o 5 é igual ao 5. Então, todo produto, né, no logaritmando se transforma em somas de logs, tá bom? Fica bem atento a isso aí. Deixa eu só colocar alguns exemplos aqui para vocês ficarem de olho. Exemplos. Então, vamos lá. Exemplo 1. Log de 21. Fatório 21. 3 vezes 7. Isso é log de 3 mais log de 7. Tá? Vamos pegar uma segunda situação aqui. Vamos pegar log de 3 mais log de 5. Agora o contrário. Nós temos a soma e queremos voltar para o produto. Então, nós temos aqui log de 3 vezes 5. Isso, então, é log de 18. De 15. Log de 15. Agora, 3. Vamos pegar aqui um log de 36 numa base 3. Então, quem é o 36? O 36 é 9
vezes 4 na base 3. Então, isso aqui vai ficar log de 9 na base 3, mais log de 4 na base 3. Mas o 3 é potência de 3, né? O 9 é potência de 3, o 9. Então, a gente vai ter aqui log de 3 ao quadrado na base 3, mais log de 4 na base 3. Então, isso aqui vai dar 2 vezes, porque aí vai sumir o de baixo, mais log de 4 na base 3. Tá, pessoal? Então, é só para relembrar. Já volto, então, com a outra propriedade, então, a propriedade 2. Então, vamos para a propriedade 2, né? Então, vamos lá. O log de B sobre C na base A é igual ao log de B na base A menos o log de C na base A. O que acontece quando a gente tem uma divisão no logaritmando, né? A gente pega o numerador e faz um log para ele, e pega o denominador e faz um log para ele, tá? E aí, na divisão, o log do denominador ele vem negativo, tá bom? Como é que a gente poderia provar isso aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. A gente poderia ter o seguinte, ó, demonstração. Eu não sei qual é o valor de log de B dividido por C numa base A. Então, eu vou chamar ele de X. E nem sei qual é o valor do log de B na base A, então eu vou chamar ele de Y. E nem sei qual é o log de C na base A, eu vou chamar ele de Z. Mas a gente sabe por definição que essa primeira parte aqui é o A quando passar para o outro lado, vai sobrar B dividido por C aqui. Por definição aqui também, o A quando passar para o outro lado, que é a base, vai sobrar o B do lado de cá. E por definição aqui, o A quando passar para o outro lado, vai sobrar o C aqui. Só que esses dois camaradinhas aqui, ó, se a gente dividir B pelo C, a gente pode dividir A elevado a Y por A elevado a Z. Pessoal, essas propriedades que eu tenho apresentado aqui para vocês, vamos dividir duas equações, né? O lado direito pelo lado direito e o lado esquerdo pelo lado esquerdo. Sempre eu posso fazer isso quando eu tiver um sisteminha? Sim, você sempre pode trabalhar dessa maneira, tá? Deixa eu só levantar aqui a tela. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem que B dividido por C é igual a expoente Y menos o expoente Z. Mas quem é B sobre C? Olha aqui o B sobre C, ó. É A elevado a X. Então, A elevado a X é igual a A elevado a Y menos Z. Bases iguais, expoentes iguais. Então, ó, quem é o X? O X é log de B sobre C na base A. Quem é o Y? O Y é log de B na base A. Quem é o Z? É log de C na base A. E a gente chega, então, naquela expressão que nós descobrimos lá em cima, né? Então, vamos lá. Mais algumas ideias. Alguns exemplos. Alguns exemplos. Então, vamos lá. Exemplo número 1. Você tem log de 10 sobre 27 numa base 3, por exemplo. Isso aqui vai dar log de 10 na base 3 menos log de 27 na base 3. Só que a primeira parte a gente não tem o que fazer, log vamos deixar quietinho. Mas essa segunda parte a gente percebe que 27 é uma potência de 3.
Como 3 é igual a 3, aqui, né? Esses dois aqui são iguais, ó. A gente viu isso aqui numa consequência. Então vai ficar log de 10 na base 3 menos 3. E vai sobrar isso aqui. Vamos para uma segunda ideia aqui. Log de 18 na base 2 menos log de 3 também nessa base 2. Agora vamos voltar, né? Como a gente tem diferença de logs e a base é a mesma, pessoal, tem que tomar cuidado com esse detalhezinho aqui, ó. Aqui, ó. Essa base é idêntica a essa base. Aí a gente pode então fazer assim, né? Log de 18 por 3 na base 2 é log de 6 na base 2, tá? Claro, se quiser abrir o 6, pode abrir o 6, mas a ideia que era juntar, vamos deixar 6. A gente podia transformar o 6 em 2 vezes 3 também e abrir um pouquinho, mas vamos deixar por aqui, tá? Pessoal, então a gente retoma amanhã, tá? Com a nova, damos continuidade às propriedades então do log, tá bom? Então, até mais.